maioria dos fiéis não servem suas igrejas locais, é o que aponta uma pesquisa. Vamos lá, um relatório publicado na terça-feira da semana passada, dia 23, revelou que, embora 86% dos fiéis entrevistados expressem o desejo de servir as pessoas, incluindo aqueles que estão fora da igreja, para promover o evangelho, poucos realmente o fazem. Segundo a Lifeway Christian Resources, há uma lacuna entre os fiéis que afirmam querer se envolver em um trabalho voluntário e aqueles que efetivamente participam dessas atividades, se integram. O relatório revelou que 66% dos entrevistados admitiram não ter se voluntariado em uma instituição no ano passado, ou um departamento da igreja local para evangelismo, ação social, que essas coisas fazem parte, em prioridade, o evangelismo, seja ela filiada a uma igreja local ou não. De acordo com o relatório, 30% dos entrevistados disseram ter sido voluntários no ano anterior, enquanto 4% não tinham certeza se haviam participado de alguma atividade voluntária. Para fins de comparação, a Lifeway citou um relatório do US Census Bureau, que indicou que 23% da população geral dos Estados Unidos da América se voluntariou em uma organização entre setembro de 2020 e setembro de 2021. Um diretor executivo da Lifeway afirmou que, numa declaração, incluiu no relatório que a pesquisa se concentrou especificamente no voluntariado em grupo, não abrangendo apenas as ações individuais. Aspas, este estudo não mediu o serviço que os fiéis podem ter realizado individualmente para seus vizinhos, atender a essas necessidades à medida que surgem em uma ótima forma de servir, disse ele. Aspas ainda, mas algumas das necessidades mais comuns nas comunidades exigem voluntários trabalhando juntos, equipe. É algo que a maioria dos fiéis não faz ao longo de uma jornada, ao longo de um período, ao longo de um ano. Será que nós não estamos vivendo aquilo que as pessoas estão querendo fazer de maneira individual, sem congregar, sem se unir? Isso não é egoísmo? Isso não é ter a capacidade de você reconhecer falhas do seu próximo e também reconhecer as suas próprias falhas e um cooperar com o outro e aprender a conviver juntos? Tem uma parábola aqui na nossa rádio que a gente fala que porcos, espinhos, ouriços, num tempo de frio, eles têm espinhos, mas se eles não ficarem juntos, eles vão morrer de frio, né? Um espinho dá uma agulhada aqui e outra ali, mas se eles se separarem, eles vão morrer separados. É como na Arca da Aliança. Ali, aquele momento, na Arca de Noé, aquele momento talvez não seria o local sofisticado, o local confortável, talvez um lugar insalubre, junto, com repartições dividindo com animais selvagens, animais domésticos e outros animais. Talvez o aroma não fosse dos melhores, mas não tinha outro lugar para estar, senão, aliás, não tinha outro melhor, não tinha outro lugar ali na arca. E na igreja é a mesma coisa. Hoje, esse grupo não é individual, individualista, egoísta, que não consegue viver em comunidade por motivos diversos. Aí tem que está querendo levar carreira solo. Está querendo levar carreira solo. E aí uma pesquisa que diz isso. Não há, quando eu vou para o trabalho, eu evangelizo no ônibus, no trem, no consultório, mas e os departamentos da congregação? E os departamentos estabelecidos pelo anjo da igreja, que foi chamado por Deus, colocado por Deus, dirigido por Deus, para levantar, organizar efetivamente departamentos de evangelismo, missões, de escola bíblica dominical, de visitas, em creches, em asilos, em casas de passagem, em presídios, em hospitais. Onde está aí? E isso é uma realidade, eu posso dizer isso também. Então,
podemos dizer que o amor de comunidade está se esfriando. E existe uma outra ilustração que eu acho que cabe aqui também. Por que Jesus mandou pessoas irem de duas em duas? Por quê? Será que Por quê? Por que lá no livro de Eclesiastes diz é melhor serem dois do que um? Quando fala dois, não é apenas o número literal, é apenas um grupo. Porque se um cair, outro levanta. Por que no corpo tem muitos membros? Porque quando um fica doente, a vitalidade dos outros membros vão ter um esforço natural para que aquele membro que está passando uma enfermidade, ele se recomponha. Tirar. Meu dedo está enfermo. Está enfermo. Se eu tirar o dedo, ele vai apodrecer. Agora, se o dedo está enfermo, eu cuidar do dedo no corpo, ele vai ficar são e saudável. São e saudável. Então tem pessoas que querem ser curadas fora do corpo de Cristo. Quer fazerem carreira solo, tem argumentos. Olha, me permita, irmãos, a paciência às vezes acaba. Mas eu, como servo de Deus, eu tenho que ouvir Paulo. Não se canse de fazer o bem. Meu Deus do céu. Não se canse de fazer o bem. Então eu quero continuar vigoroso, dizendo, vamos para a igreja. Mas eu estou bem. Eu estou bem, mas eu dou o testemunho. Mas eu dou o dízimo. Mas eu oferto. Irmãos, faz isso não. Faz isso não. Isso é um dado estatístico, que as pessoas estão cada vez mais insubmissas, não no sentido de rebelião, mas insubmissas a ouvir as, aspas, ordens, os projetos do pastor e cooperar com o pastor, com o departamento. E não é só o pastor, o ministério local, o professor, o evangelista. Que Deus tenha misericórdia de nós, a igreja que está vivendo os últimos dias aqui dessa dispensação que vai acabar. Deus nos ajude, Deus nos guarde, Deus tem misericórdia de cada um de nós.